Porto Alegre, 28 de julho de 2022. Hoje vamos falar sobre a Cadillac. Grande marca, um tanto esquecida aqui no Brasil, mas nos anos 40 e 50 do século XX, o Cadillac era um dos carros mais luxuosos, prestigiados e desejados do mundo. Por aqui, ter um Cadillac era o símbolo máximo de status. Isso durou até 1953, quando foram praticamente proibidas as importações. A partir daí, importar um carro ficou tão caro que um Cadillac, então, virou coisa de milionário. Vinham, mas vinham muito poucos. Acontece que, a partir dessa época, os carros americanos cresceram demais e o Cadillac, por tradição, era o maior deles. E, assim, foi virando um verdadeiro trambolho. Estou falando em dimensões físicas mesmo. Espetacular, luxuoso, confortável, tecnologicamente avançado, como sempre, mas um trambolho. E isto só agradava aos americanos. E, pior, aos novos ricos americanos. A marca, sem perder vendas, foi perdendo prestígio. No final dos anos 50, a indústria europeia já estava plenamente recuperada da guerra e os Rolls-Royce, Mercedes, Jaguar, BMW e outros começaram, pouco a pouco, a ocupar o lugar dos Cadillac nas melhores garagens mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. Depois vieram os japoneses de luxo como Lexus, Infiniti e Acura. Nos últimos anos, a Cadillac vem tentando recuperar aquele antigo prestígio, apresentando uma renovada e muito mais discreta linha de automóveis. Estes modelos atuais são fantásticos e contam com o que há de mais sofisticado em termos de tecnologia embarcada, nada ficando a dever aos melhores europeus e japoneses. É uma pena que a General Motors não os disponibilize em nosso mercado. Os poucos que têm vindo
são importados. Estão vindo por meio de importadores independentes e são, na maioria, SUVs. A linha completa conta com cupês, sedãs e station wagons em 3 tamanhos e com SUVs em 2 tamanhos. A história da Cadillac é muito antiga e cheia de glórias. É formalmente a segunda mais antiga fabricante americana de carros e a mais antiga é a Buick. Tudo começou em 1901, quando um grupo de entusiastas resolveu associar-se a Henry Ford e fundar a Henry Ford Company. Já vimos essa história quando falamos sobre Henry Ford, mas vou repeti-la. Henry Ford, que era o projetista do carro a ser fabricado, desentendeu-se logo com seus sócios, porque ele queria fabricar um carro barato e popular. E os sócios achavam que carros eram coisa para ricos e tinham que ser caros e luxuosos. A sociedade se desfez poucos meses depois, antes de iniciar sua produção, mas com algum investimento importante já feito. Os sócios, que eram apenas capitalistas e não entendiam nada de fabricação de carros, contrataram Henry Leland para assessorá-los na liquidação do espólio. E este convenceu-os a continuar o projeto e lançar um carro. A nova empresa passou a chamar-se Cadillac em homenagem ao fundador de Detroit. E o primeiro carro produzido era quase idêntico ao Ford do mesmo ano, porém construído com mais esmero e utilizando um motor de 1 cilindro projetado por Leland. Este carro tinha seus pioneirismos: direção por pinhão e cremalheira e tempo variável de abertura das válvulas de admissão. Daí para frente, a empresa começou a colecionar êxitos e fama como pioneira na introdução das mais avançadas tecnologias, ocupando sempre lugar de destaque no mercado americano e mundial de veículos de luxo. Foi pioneirismo da Cadillac, por exemplo, o carro fechado. Enquanto todos os carros produzidos eram abertos e dispunham de precárias capotas de lona, a Cadillac apresentou em 1905 seu primeiro carro conceito, o Osceola, totalmente fechado, e já em 1906 um modelo fechado era oferecido ao público. Em 1908, o Royal Automobile Club da Inglaterra premiou a Cadillac com o cobiçadíssimo troféu Dewar.
por sua excelência em intercambiabilidade de peças. Eles tomaram 3 carros escolhidos aleatoriamente, desmontaram, misturaram as peças e os remontaram usando apenas ferramentas manuais. Os carros saíram funcionando com perfeição e um deles ainda venceu a prova 2.000 milhas Run do Royal Automobile Club. Em 1909, a GM comprou a Cadillac, mas manteve-a como divisão independente. E os Leland continuaram a dar as cartas, contribuindo inclusive para o aperfeiçoamento da GM como um todo. Outro pioneirismo foi a introdução do motor de arranque. Não só do motor de arranque, pois ele veio acompanhado de todo um sistema elétrico desenvolvido pela Delco. Isso se deu em 1912 e rendeu a Cadillac o segundo troféu Dewar. Em 1915, a Cadillac introduziu o primeiro motor V8 em veículos de grande produção. O V8 não foi uma invenção da Cadillac, mas até então, este tipo de motor só tinha êxito em produção artesanal. Com o V8 foi introduzida também a tecnologia do controle termostático da água de refrigeração. Limpadores de para-brisas, espelhos retrovisores, pintura Duco, que permitia o uso de cores mais variadas e bonitas, sem aumentar os custos de produção, acessórios cromados e a introdução do design como forma de tornar as carrocerias mais atraentes foram todos pioneirismos que a marca introduziu entre os anos de 1915 e 1925. O desenvolvimento dos motores sempre foi um capítulo à parte na Cadillac. Depois de introduzir o V8 em 1915, este foi continuamente aperfeiçoado e, em 1924, já desenvolvia 85 cavalos a 3.000 RPM e seu virabrequim contava com completo balanceamento em 2 planos. Novidade para a época. Mas em dezembro de 1929, a Cadillac surpreendeu apresentando, além dos V8, 2 novos motores em V, com 12 e 16 cilindros. Apresentou também os tuchos hidráulicos, que dispensavam regulagem de válvulas. Infelizmente, o mundo, e principalmente a América, estava em plena depressão econômica iniciada em 29. E o mercado de carros de luxo estava devastado com a falência
da maioria dos pequenos fabricantes. Não havia mercado para extravagâncias desse tipo. Em 1933, foi anunciado que apenas 400 carros V16 seriam produzidos e que cada um deles teria uma placa com o nome do comprador gravado ao lado do número de série. Apesar disso, apenas 126 destes carros foram vendidos nesse ano. Os V12 e V16 acabaram saindo de linha, mas os V8 continuaram evoluindo e em 1949 apareceram os primeiros motores de alta compressão e válvulas no cabeçote, que acabaram virando o padrão da indústria automobilística americana nas décadas que se seguiram. Em 1928, a Cadillac apresentou a primeira caixa de câmbio sincronizada, que foi denominada Synchromesh. Foi um avanço e tanto. Antes disso, trocar as marchas requeria tremenda habilidade para não arranhar. Inclusive, o termo barbeiro, para significar quem dirige mal, vem daí. Arranhava a marcha como um barbeiro arranhava a cara do cliente. Em 1938, surgiu o primeiro câmbio automático. Não foi na Cadillac, mas foi na Oldsmobile, outra subsidiária da GM. E já em 1940, os Cadillac disponibilizavam esse câmbio. Em 1954, a Cadillac passou a oferecer direção hidráulica como equipamento de série em seus modelos. E foi a primeira no mundo a fazê-lo. Em 70, ofereceu freios ABS, em 74, o duplo airbag, em 75, a injeção eletrônica com analisador, em 78, o computador de bordo e por aí foi, sempre na vanguarda tecnológica. Esta grande marca sempre fabricou carros americanos para o mercado americano, que sempre foi o maior do mundo. Ela, portanto, também era uma das maiores fabricantes internacionais de veículos de luxo, embora fosse cada vez mais restringindo seu mercado e seu prestígio aos Estados Unidos. Acontece que o mundo todo cobiça a pujança do mercado americano e outros grandes fabricantes europeus e japoneses passaram a oferecer produtos de alto luxo para os americanos e a conquistar muitos compradores. Os automóveis americanos, entretanto, devido a seu tamanho, estilo e grandes e dispendiosos motores, não têm esse apelo no resto do mundo. Os americanos, então, começaram a perder mercado em casa
e não conseguiam recuperá-lo fora. Num primeiro momento, nem isto foi suficiente para justificar grandes mudanças. Mas hoje, com o desenvolvimento da grande crise econômica, as coisas estão muito diferentes. A GM prepara novas surpresas e acredito que recolocar a Cadillac entre as mais prestigiadas marcas internacionais seja uma delas.